No batizado do meu neto, alguém gritou: "Essa criança não deveria existir." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o choro do bebê pareceu cessar. Eu ainda consigo ouvir o eco daquela frase atravessando o ar, como se tivesse cortado o véu da normalidade que fingíamos viver. A igreja, antes cheia de murmúrios, velas acesas e sorrisos tímidos, congelou. Todos os olhos se voltaram para o fundo, onde uma mulher pálida, de expressão aflita, se levantava tremendo. O padre interrompeu a bênção com um gesto suspenso no ar, enquanto minha nora, Mariana, apertava o filho contra o peito, como quem tenta protegê-lo de um trovão. Eu me levantei instintivamente, sem saber se corria para ela ou para quem havia gritado. Era uma voz familiar. Algo dentro de mim reconhecia aquela entonação carregada de raiva e dor. No entanto, ninguém se movia. Era como se o próprio tempo tivesse parado para nos observar. As pessoas cochichavam, o incenso queimava lento, e o som do sino da torre, lá fora, soava como um lamento. As cerimônias de batismo sempre foram sagradas para mim, um rito de continuidade, um símbolo de fé e de família. Eu havia esperado aquele dia com um misto de alegria e cansaço. Nos últimos meses, tudo parecia instável demais. Meu filho, Daniel, estava distante. Mariana parecia adoecer em silêncio. E eu, mesmo sem entender o motivo, vivia com o pressentimento de que algo estava prestes a acontecer. Mas eu nunca teria imaginado isso. O grito que ecoou naquela igreja não foi apenas uma acusação, foi uma sentença. O bebê começou a chorar alto, e o padre, tentando retomar o controle, pediu calma. "Irmãos, por favor, mantenham o respeito dentro da casa de Deus." Mas ninguém conseguia obedecer. Um senhor mais velho sussurrou para a esposa: "Será que é verdade?" E essa simples pergunta se espalhou como pólvora. Eu podia sentir a tensão nos olhares, as dúvidas crescendo entre os convidados. A mulher que havia gritado estava agora sentada, com o rosto coberto pelas mãos, enquanto duas outras pessoas tentavam acalmá-la. Daniel deu um passo à frente, com um olhar firme, mas a voz trêmula: "Por favor, parem. Isso é um mal-entendido." Mal-entendido. Uma palavra tão pequena diante do abismo que eu via se abrir. Eu conhecia meu filho, seu jeito de tentar consertar tudo, mesmo o que não tinha conserto. E naquele instante, percebi que ele sabia de algo. Ele não olhava para mim, nem para Mariana. Olhava apenas para o chão, como se carregasse uma culpa que o impedia de levantar a cabeça. O padre hesitou, depois sussurrou algo para o sacristão. Eu vi quando o homem se aproximou e murmurou no ouvido do padre: "Ela está dizendo que é a mãe." Eu congelei. A mãe? Pensei. Mas a mãe era Mariana, minha nora, aquela que segurava o bebê com mãos trêmulas e olhos marejados. Então, quem era aquela mulher? Uma lembrança distante me atravessou como um raio. Anos atrás, durante uma viagem de Daniel para o interior, ele havia voltado diferente, mais calado, mais sombrio. Na época, achei que fosse apenas o luto pela morte do pai. Mas agora, olhando a mulher no fundo da igreja, algo me dizia que aquele passado nunca havia sido enterrado. As pessoas começaram a sair dos bancos, formando um semicírculo em volta de Mariana e do bebê. Eu tentei me aproximar, mas alguém me segurou pelo braço. Era minha irmã, Lúcia, que sussurrou: "Não vá, espere. Você precisa ouvir antes." Eu tremia. "Ouvir o quê?" perguntei, mas ela desviou o olhar. O padre finalmente retomou a palavra. Sua voz era grave, controlada, mas eu podia sentir o medo nela. "Meus irmãos, é um momento delicado. Peço silêncio. As coisas precisam ser esclarecidas fora deste templo." Mas o povo não se movia. Curiosidade, choque e julgamento estavam cravados nos rostos como máscaras. Mariana se levantou, pálida como a vela ao lado do altar. "Padre, por favor, continue. Meu filho não tem culpa." A voz dela quebrou na última palavra. Daniel tentou tocá-la, mas ela recuou, e eu vi a dor e a desconfiança cruzando o olhar dos dois. Algo havia se rompido. Um fato que poucos ali sabiam é que, em comunidades pequenas como a nossa, os registros de batismo são mais do que documentos religiosos, são símbolos de pertencimento. Historicamente, famílias que não podiam batizar seus filhos eram excluídas da vida social,
e até do comércio. Há um debate entre antropólogos sobre como o batismo, nas zonas rurais, funcionava mais como um ato de legitimação social do que de fé. Eu pensei nisso enquanto observava Mariana e percebi. Talvez o que aquela mulher dissera não fosse apenas uma acusação moral, mas uma tentativa de negar o lugar do bebê no mundo. Então, de repente, um som cortou o murmúrio geral. Era o ranger das portas da igreja se abrindo de novo. Uma figura alta, vestindo terno escuro, entrou. Trazia um envelope nas mãos. O padre empalideceu. Senhora Helena, disse ele meu nome. Este homem trouxe algo que a senhora precisa ver. Naquele instante eu soube. O que quer que estivesse dentro daquele envelope iria mudar tudo. O envelope parecia ter peso próprio, não apenas de papel, mas de destino. O homem que o entregou não disse uma palavra, apenas fez um leve aceno, como quem cumpre uma promessa ou uma ordem antiga. Suas mãos tremiam. Eu o reconheci vagamente. Talvez alguém do cartório da cidade vizinha. Quando o padre o recebeu, vi o selo azul antigo do cartório de Santo Eliseu, o mesmo onde, décadas atrás, meu marido registrara Daniel. Eu senti o sangue fugir do rosto. Daniel também notou o selo e ficou imóvel. O bebê, nos braços de Mariana, se remexia inquieto, talvez reagindo à tensão no ar, como se até um recém-nascido pudesse sentir que o mundo desabava sobre si. O padre respirou fundo e, com a voz baixa, disse: Senhora Helena, talvez seja melhor conversarmos na sacristia. Mas ninguém se movia. A curiosidade humana, essa força que move aldeias inteiras, prendeu todos ao chão. Alguém sussurrou: Abra logo isso. E antes que eu pudesse responder, o envelope foi rasgado. Dentro, havia uma certidão de nascimento amarelada, dobrada em 3 partes, com manchas de umidade, e no campo o nome da mãe estava escrito: Marisa da Silva. Um murmúrio percorreu o salão. Mas quem é Marisa? Eu me perguntei o mesmo, até que meus olhos buscaram instintivamente a mulher que havia gritado no início. Ela levantou a cabeça. O olhar que me lançou foi direto, sem vergonha nem hesitação. Sou eu. Naquele instante, senti uma vertigem. Parecia que a igreja girava em torno de nós. Daniel deu 2 passos à frente. Isso é mentira, ele gritou, mas a voz dele soou frágil, mais como súplica do que negação. A mulher Marisa ergueu o queixo. Você prometeu que contaria a verdade, Daniel. Que não deixaria que batizassem o meu filho como se fosse dela. O meu filho dela caiu no chão como pedra. Mariana apertou o bebê, e suas lágrimas começaram a cair em silêncio. Eu queria intervir. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas nada saía. Meus lábios estavam secos, e um frio estranho percorria meu corpo. O padre tentou mediar. Irmã, isso é uma acusação muito grave. Há documentos, há testemunhas, há fé envolvida. Mas Marisa, com uma calma assustadora, respondeu: Há também verdade, e ela não precisa de bênção para existir. Aquela frase ficou martelando em minha mente. Por um instante, lembrei de algo que meu marido, anos antes de morrer, havia dito numa noite em que conversávamos sobre Daniel. Há verdades que só sobrevivem no silêncio. Eu nunca entendi o que ele quis dizer. Agora, começava a temer que ele estivesse me preparando para esse momento. As pessoas se dividiam entre cochichos e olhares indignados. Uma mulher mais velha fez o sinal da cruz. Um homem murmurou: Essas coisas não acontecem em batizados, só em novela. Mas a vida, percebi, tem um talento especial para imitar as tragédias que o ser humano inventa. O padre, tenso, pediu a Daniel que falasse. Meu filho, se há algo que precise ser esclarecido, é hora de fazê-lo. Daniel respirou fundo. Eu vi o suor descendo pela têmpora dele. Padre, isso tudo é um engano. Essa mulher está perturbada. Ela quer destruir minha família. Mas a mulher riu, um riso sem alegria. Perturbada? Talvez. Mas não sou eu quem vive de mentiras. E então ela tirou algo da bolsa, uma pequena pulseira de pano, desbotada, com o nome Miguel bordado à mão. Ele me deu isso, disse, apontando para Daniel. Foi no dia em que prometeu que cuidaríamos do menino juntos, mesmo que o mundo não entendesse. Aquele nome Miguel perfurou algo dentro de mim. O bebê que estava sendo batizado se chamava Miguel.
Coincidência? Eu queria acreditar que sim, mas o universo raramente se repete por acaso. Os fatos, por mais duros que fossem, começavam a se alinhar como peças de um quebra-cabeça antigo. A certidão, a mulher, o nome. Mas o que me assombrava mais era o olhar de Daniel. Não havia fúria nem negação, havia medo. Um medo que eu nunca tinha visto nele, nem quando o pai morreu, nem quando ficou desempregado, nem quando enfrentou a depressão que o consumiu por meses. Mariana finalmente falou. A voz dela era suave, mas firme. Então você está dizendo que meu marido teve um filho antes de mim e que essa criança é o mesmo que agora está nos meus braços? Marisa respirou fundo. Não antes. Durante. Aquelas palavras caíram como lâminas. Alguém se levantou e foi embora. Outros começaram a discutir baixinho. O padre fechou os olhos por um instante, como se pedisse força divina para suportar o escândalo. Eu apenas sentei. Meus joelhos não aguentaram mais. Naquele momento, um pensamento estranho me veio à cabeça, uma lembrança de um estudo que li uma vez sobre genética e semelhança facial. Cientistas dizem que o ser humano é programado para reconhecer traços familiares, mesmo sem saber por quê. Talvez por isso, desde o nascimento de Miguel, algo em mim me causava desconforto. O formato dos olhos, o jeito como franzia o senho, tudo me lembrava alguém, mas eu não sabia quem. Agora, ao olhar para Marisa, percebi. Era dela. O padre decidiu encerrar a cerimônia. Em respeito à criança, este batismo está suspenso até que tudo se esclareça. As velas ainda ardiam, o cheiro de incenso persistia, mas a fé parecia ter deixado o templo. Enquanto todos saíam, eu fiquei parada, observando Daniel, Mariana e Marisa. 3 vidas entrelaçadas num nó impossível de desfazer. Um nó que, de alguma forma, também me envolvia. Quando a igreja se esvaziou, o homem do cartório se aproximou de mim e sussurrou. Dona Helena, tem mais um documento. Entregou-me outro envelope, menor, com a caligrafia do meu falecido marido. No canto, lia-se apenas, para abrir quando o nome Miguel voltar à família. Quando cheguei em casa naquela tarde, o envelope parecia queimar em minhas mãos. Eu o coloquei sobre a mesa da cozinha, ao lado da toalha bordada que usei nos batizados de todos os meus filhos e netos, e fiquei olhando para ele como se fosse um ser vivo. A caligrafia de meu marido firme, elegante, quase antiga trazia lembranças que doíam. Havia anos que eu não via aquele traço, e agora ele surgia de novo, como um fantasma chamando por respostas que eu talvez não quisesse encontrar. O nome Miguel sempre teve um peso na nossa família, um nome que parecia carregado de destino. Foi o nome do primeiro filho que perdemos, o irmão mais velho de Daniel, que morreu com poucos meses de vida, ainda no berço. Meu marido nunca superou aquela perda, e eu aprendi a conviver com o silêncio. Abri o envelope com cuidado, como quem destampa um segredo. Dentro havia uma carta, escrita de próprio punho. As primeiras palavras já me deixaram sem ar. Se você está lendo isto, é porque o nome voltou. E se o nome voltou, é porque o passado não ficou enterrado. O texto seguia num tom que misturava confissão e despedida. Ele falava de uma promessa feita a uma mulher, de uma dívida moral e de uma criança que não deveria carregar a culpa dos adultos. Helena, ele escreveu, se um dia alguém reclamar o nome de Miguel, saiba que tudo o que fiz foi por amor, não para esconder, mas para proteger. As letras tremiam nas bordas, como se escritas em lágrimas. Eu reli a carta várias vezes, tentando encontrar algo mais, alguma pista concreta, mas tudo era envolto em metáforas. Um fato, porém, me chamou a atenção. Ele mencionava um local, a Casa Azul, perto do rio. Essa casa era real. Ficava a poucos quilômetros da fazenda onde Daniel passou boa parte da adolescência. Eu me lembrava dela, abandonada, com janelas sempre fechadas e uma era subindo pelas paredes. Uma inquietação tomou conta de mim. Será possível que, por todos esses anos, meu marido soubesse de algo que envolvia nosso filho? Um segredo que atravessou gerações? Eu me sentei e respirei fundo. As histórias de família, por mais que tentemos escondê-las, têm um jeito próprio de se repetir. Isso é algo que os sociólogos e psicólogos familiares estudam há décadas, o conceito de repetição transgeracional. Dizem que os traumas não resolvidos de uma geração podem ressurgir na seguinte,
como ecos emocionais que pedem redenção. Talvez fosse isso. Talvez o nome Miguel estivesse cobrando um acerto que já vinha sendo adiado há muito tempo. Naquela noite, o silêncio da casa era diferente, pesado, tenso. Daniel e Mariana estavam em cômodos separados. Dava para sentir o abismo crescendo entre eles. Ouvi o choro de Mariana e o andar inquieto de Daniel pelo corredor. Eu queria consolá-los, mas não sabia de que lado estava a verdade. E se a mulher na igreja, Marisa, estivesse dizendo a verdade? E se o bebê realmente fosse filho de Daniel com ela? A ideia me revoltou e me partiu o coração ao mesmo tempo. Por volta da meia-noite, não consegui mais suportar a incerteza. Peguei o casaco, enfiei a carta na bolsa e saí. A estrada até a Casa Azul era curta, mas cada passo parecia me levar para dentro de uma lembrança. As árvores lançavam sombras compridas e o vento trazia o cheiro da terra molhada. Quando cheguei, a lua iluminava o portão enferrujado. A casa parecia morta, exceto por uma luz fraca vindo de dentro. Bati devagar. Uma mulher idosa abriu a porta, o rosto enrugado, os olhos pequenos e um lenço amarrado na cabeça. A senhora é Dona Helena? Ela perguntou antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Sou. A senhora me conhece? Ela assentiu. Seu marido vinha aqui às vezes. Antes de adoecer, deixou umas coisas guardadas no baú. Meu coração disparou. Ela me levou até uma pequena sala com cheiro de mofo e cera. No canto, um baú de madeira antiga. Dentro, papéis, fotografias e um brinquedo de pano, um coelhinho com orelhas rasgadas. E junto dele, uma foto em preto e branco. Meu marido sorrindo, segurando um bebê. Atrás da foto, uma inscrição. Para o meu pequeno Miguel, com o amor que o mundo não entenderá. Minhas pernas falharam. Sentei no chão. O ar ficou denso, e as perguntas começaram a girar na minha mente. Miguel, o mesmo nome, o mesmo olhar. Será possível que o bebê que Daniel jurava ser filho dele com Mariana fosse, na verdade, parte de uma história mais antiga, de um segredo herdado do próprio pai? A semelhança entre os dois, meu neto, e aquele bebê na foto era assustadora. A senhora me observava em silêncio, e então disse algo que me gelou. Ele vinha aqui para ver o menino. Dizia que era filho dele, mas que não podia assumir. A mãe morreu de tristeza. O menino foi levado, levantou-se, pegou um envelope amarelado e me entregou. Disse que se um dia o nome voltasse, era para dar isso à senhora. Dentro havia apenas uma frase: a verdade volta disfarçada de coincidência. Naquele instante, percebi que nada do que aconteceu no batizado foi acaso. O nome Miguel não havia voltado por descuido, ele tinha sido chamado de volta pelo destino. Voltei para casa com o coração acelerado e a cabeça em turbilhão. A madrugada estava fria e o nevoeiro cobria as ruas como um manto que escondia segredos. O farol da praça piscava de tempos em tempos, lançando sombras dançantes nas calçadas. Eu apertava o envelope e a carta do meu marido contra o peito, como se aquelas páginas pudessem me guiar por dentro da escuridão. Quando abri o portão, vi Daniel sentado na varanda, com o rosto entre as mãos. Não parecia ter dormido. O cigarro apagado entre os dedos denunciava horas de angústia. Ele levantou os olhos quando me viu e murmurou: Mãe, o que eu faço agora? Não havia mais espaço para fingimentos. Sentei ao lado dele. Você vai me contar tudo, sem esconder nada. Daniel demorou a responder. O vento agitava as cortinas da janela e, por um instante, só se ouvia o tic-tac do relógio antigo da sala. Ela apareceu de novo, mãe. Marisa. Eu achei que nunca mais fosse vê-la. Ele respirou fundo. A gente se conheceu há uns 2 anos, quando eu e Mariana estávamos passando por uma fase difícil. Ela trabalhava numa obra que eu supervisionava. Era doce, engraçada. Parecia me entender de um jeito que ninguém mais conseguia. E você teve um caso com ela. Completei, sem raiva, apenas com a certeza de quem já sabia. Ele assentiu, os olhos marejados. Mas acabou, eu juro. Quando ela engravidou, eu pedi para ajudar. Quis fazer o certo, mas ela sumiu. Disse que não queria nada de mim. Eu pensei. Pensei que tivesse interrompido a gravidez. Aquilo me atravessou. E o bebê, Daniel? Esse menino que ela diz ser filho seu? Ele passou a mão no rosto. Eu não sei, mãe. Eu juro que não sei. Ela nunca me mostrou a criança.
E agora, de repente, aparece dizendo que é o mesmo que a Mariana, que o meu filho. Ele travou, incapaz de completar. A dúvida era o que mais doía, não saber onde estava a verdade. Eu peguei o envelope do meu marido e coloquei nas mãos dele. Teu pai deixou isso. Talvez tenha algo que ajude a entender. Daniel olhou para mim, confuso. Meu pai? Mas ele morreu há mais de 20 anos. Sim, e mesmo assim, parece que ainda está tentando resolver algo. Contei a ele sobre a Casa Azul, sobre a carta e a foto com o bebê chamado Miguel. Ele ficou pálido. Eu lembro dessa casa. Pai me levou lá uma vez. Eu devia ter uns 12 anos. Ele disse que era um abrigo, mas agora tudo faz sentido. Ele me apresentou uma mulher, e ela chorou quando me viu. Disse que eu parecia com o filho dela. A revelação me fez gelar por dentro. Era como se o passado estivesse voltando em camadas uma sobre a outra até revelar que tudo sempre esteve conectado. Um fato curioso é que na psicologia familiar há um termo chamado relação espectral, quando membros de uma família se tornam espelhos inconscientes das dores e segredos dos antepassados. Daniel e meu marido pareciam viver o mesmo destino, repetindo o mesmo erro, duas histórias diferentes unidas por um nome: Miguel. Na manhã seguinte, Mariana desceu as escadas com os olhos inchados. Ele não dormiu a noite toda? Perguntou, referindo-se a Daniel. Balancei a cabeça. Ela se sentou e disse, quase num sussurro: Eu quero acreditar nele, dona Helena, mas não consigo. Desde o nascimento do Miguel, sinto que tem algo errado. Às vezes, olho para ele e não vejo o Daniel, vejo outra pessoa. A sinceridade dela me cortou, mas também me despertou compaixão. Você o ama? Perguntei. Amo. Mas não sei se consigo continuar amando alguém que mentiu para mim. O telefone tocou, interrompendo nossa conversa. Era o padre, dona Helena. Preciso falar com a senhora. É sobre o batismo. Fui até a paróquia ainda com o casaco sobre o pijama. Ele me esperava com expressão grave. Eu investiguei os registros, começou ele, e encontrei algo estranho. Há 2 batismos registrados no mesmo dia, com o mesmo nome, Miguel. Meu corpo inteiro gelou. 2? Sim. Um de 3 anos atrás, registrado em Santo Eliseu, com o nome de mãe, Marisa da Silva. E o outro, o de ontem, com mãe, Mariana Rocha. Ele abriu o livro de registros. As letras eram diferentes, mas o número do certificado era o mesmo. Isso é impossível, murmurei. Parece um erro, disse o padre, mas não acredito em coincidências assim. Alguém adulterou os registros. Voltei para casa atordoada. Na cozinha, Daniel me esperava. Antes que eu pudesse dizer algo, ele perguntou: Mãe, se o pai escondeu algo naquela casa, você acha que pode ter a ver comigo? Eu hesitei. Não sei. Mas se tem uma coisa que aprendi hoje, é que o passado sempre encontra um jeito de voltar. Ele se levantou. Então vamos até lá. No caminho, o céu ficou cinza, prenúncio de chuva. O vento fazia os galhos rangerem como vozes antigas. A Casa Azul surgiu à distância, coberta de musgo e lembranças. Daniel entrou primeiro. O ar era denso, e o chão rangia sob nossos pés. No canto, o baú ainda estava lá, mas algo havia mudado, estava entreaberto. Dentro, entre papéis espalhados, havia uma certidão de nascimento. Nome do pai: Antônio de Almeida, meu marido. Nome da mãe: Marisa da Silva. Nome da criança: Miguel. Daniel olhou para mim, os olhos marejados. Mãe, o pai teve um filho com a mesma mulher que agora diz ser mãe do meu? Meu coração parou. A verdade começava a se mostrar, mas de um jeito tão cruel que eu desejei nunca tê-la procurado. Ficamos parados diante daquela certidão por longos minutos, incapazes de compreender o que ela realmente significava. As letras, já desbotadas, pareciam dançar diante dos meus olhos, e o nome do meu marido, Antônio de Almeida, pulsava como uma ferida aberta. Daniel segurava o papel com as mãos trêmulas, e eu podia ver o choque estampado no rosto dele, uma mistura de raiva, incredulidade e algo ainda mais doloroso: traição. Meu pai, com a mesma mulher, Marisa. Ele sussurrou, quase sem voz. Mãe, isso é impossível. Ela teria o quê? 60 anos hoje. Eu fechei os olhos por um instante. Sim, mas e se não for a mesma mulher? E se for filha dela?
Daniel piscou, confuso. Filha? Peguei o documento de volta e observei o ano. O primeiro Miguel havia nascido há mais de 30 anos. Marisa da Silva, murmurei. Esse nome pode ter passado de mãe para filha. E se a Marisa que gritou na igreja for, na verdade, filha da mulher que teu pai amou em segredo, a hipótese pairou entre nós como uma bruma densa. O silêncio foi interrompido apenas pelo som de gotas de chuva caindo sobre o telhado velho da casa. Daniel se levantou, caminhou até a janela e olhou para fora, perdido em pensamentos. Então, o que ela quis dizer quando afirmou que eu prometi cuidar do filho dela? Se ela é filha da mulher do pai, ele não terminou a frase. Eu sabia o que ele temia dizer em voz alta, que o bebê poderia ser fruto de algo mais obscuro, mais entrelaçado, algo que misturava laços de sangue de maneira impossível de aceitar. As famílias, muitas vezes, carregam histórias que parecem saídas de lendas antigas, tragédias que se repetem em ciclos, como se houvesse uma força invisível guiando tudo para o mesmo fim. Há um termo antropológico para isso: mito de repetição familiar. Estudiosos acreditam que certos nomes, lugares e relações voltam a se cruzar dentro de uma linhagem, como uma tentativa inconsciente de resolver o que ficou pendente. E naquele momento, percebi o nome Miguel era nosso mito. Daniel se virou para mim, o olhar determinado. Mãe, eu preciso falar com ela, com a Marisa. Não dá mais para fugir. Eu queria impedi-lo, mas havia algo no tom dele que lembrava o do pai quando tomava decisões irreversíveis. Então vá, disse, mas leve esta carta do teu pai. Talvez ela saiba o que significa. Quando Daniel saiu, a chuva engrossou. Eu fiquei sozinha na Casa Azul, observando o baú aberto, as lembranças espalhadas, os retratos antigos olhando para mim com olhares de julgamento. Em um deles, meu marido ainda jovem, de terno, sorria ao lado de uma mulher que eu nunca havia visto. Olhos castanhos, cabelos escuros e o mesmo sorriso que eu vira em Marisa a do batizado. A semelhança era inegável. Atrás da foto havia uma anotação: Marisa, o começo e o fim de tudo. Meu estômago revirou. Começo e fim. Que tipo de amor deixa rastros tão profundos a ponto de atravessar gerações? Peguei o retrato e a carta e voltei para casa. Quando cheguei, encontrei Mariana no quarto, embalada num choro silencioso, com o bebê dormindo sobre o peito. Ele saiu para encontrá-la, não é? Ela perguntou sem olhar para mim. Sim, então acabou. Sentei ao lado dela. Nada acabou, Mariana. Às vezes, a verdade vem para nos libertar, não para nos destruir. Ela sorriu amargo. A senhora acredita mesmo nisso? Porque eu sinto que, quando a verdade aparecer, nada vai sobrar. O bebê se remexeu e ela o beijou na testa. Eu o observei por um instante, o pequeno Miguel, e um pensamento me cortou. Se ele fosse realmente filho de Daniel e neto de Marisa, então ele carregava em si o sangue de 2 ramos da mesma árvore. A ideia me fez estremecer, mas não tive coragem de dizê-la em voz alta. O tempo passou devagar até o entardecer. Daniel ainda não havia voltado. Então o telefone tocou. Era o padre novamente. Dona Helena, preciso que a senhora venha aqui. Urgente. A mulher, Marisa, ela está aqui. Fui até a paróquia, o coração batendo descompassado. Quando entrei, encontrei-a sentada num banco, com os olhos vermelhos, segurando uma pasta surrada. Daniel estava ao lado, o rosto abatido. Mãe, ele começou. Ela quer te mostrar algo. Marisa abriu a pasta e tirou várias folhas amareladas. Isso é o que sobrou da minha mãe. Cartas. Cartas trocadas com o marido da senhora. Eu engoli em seco. Ela continuou. Minha mãe, também chamada Marisa, amou o pai de vocês. Ele prometeu que a tiraria da cidade, que criaria o filho deles, Miguel. Mas algo aconteceu, ele sumiu, e ela morreu de desgosto. Daniel murmurou. Eu lembro dela. Marisa assentiu. Pois é. Quando cresci e descobri as cartas, procurei o filho dela, o Miguel original, mas ele havia desaparecido também. Só muitos anos depois soube que tinha sido levado para um abrigo. E foi lá que conheci Daniel, sem saber quem ele era. O destino, às vezes, é cruel. A gente se apaixonou sem entender que já estávamos ligados desde antes de nascer. Eu senti o mundo girar,
Vocês eram? Ela entendeu o que eu não consegui dizer. Sim, Daniel e eu somos irmãos por parte de pai. O silêncio que se seguiu foi mortal. Até o vento pareceu cessar. Daniel se levantou, cambaleante, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Não, isso não pode ser. Mas dentro de mim, eu sabia. Podia, e era. Daniel cambaleou para trás, apoiando-se no altar de madeira. Seu rosto havia perdido toda a cor, e os olhos antes cheios de medo agora estavam vazios, como se a alma tivesse se retirado. Eu tentei alcançá-lo, mas ele recuou. Mãe, isso é mentira. Não pode ser. Eu teria sentido. Eu teria sabido. Marisa chorava em silêncio, as mãos apertando a pasta com as cartas como se fossem a única coisa que ainda a mantinha em pé. Eu também queria que fosse mentira, murmurou. Mas as provas estão aí. O sangue que corre em nós é o mesmo. O padre, visivelmente abalado, se aproximou. Meus filhos, existem mistérios que o tempo cria e que só o perdão pode resolver. O pecado, quando nasce da ignorância, não é culpa, mas tragédia. As palavras dele pairaram no ar, solenes, mas não trouxeram alívio algum. Daniel estava em colapso. Tragédia? Repetiu ele, rindo amargo. O senhor chama isso de tragédia? Isso é destruição. Mariana, que havia chegado sem que eu percebesse, entrou na sacristia nesse momento. Seus olhos buscavam Daniel, mas quando viu Marisa, parou. Então era isso? A voz dela saiu rouca. Essa mulher é sua irmã? E o meu filho, o que ele é agora? A pergunta ficou no ar, cruel e impossível de responder. Daniel cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia, Mariana. Juro por Deus que não sabia. Mas a fé, naquela hora, parecia frágil. E o bebê? Perguntei, tentando manter a lucidez. O que acontece com ele agora? Marisa enxugou as lágrimas. Ele não tem culpa. Nenhum de nós tem. Eu vim hoje para dizer que não quero mais brigar. Eu só quero que a verdade seja dita e que o nome dele, Miguel, não seja apagado da história. O padre assentiu. A verdade deve ser preservada, mas talvez não publicamente. Ele olhou para mim. Dona Helena, a senhora entende o peso disso. Se essa história for levada adiante, haverá escândalo, talvez até crime. Eu sabia o que ele queria dizer, as leis podem perdoar, mas a sociedade não. E uma cidade pequena nunca esquece. Marisa tirou do envelope uma última carta escrita pelo meu marido. Esta, ele deixou para minha mãe. Entregou-a a mim. As palavras me ardiam nos olhos. Se um dia o amor nos condenar, que o perdão nos salve. Miguel é o elo entre o que fomos e o que seremos. Proteja-o, mesmo que precise mentir. Eu tremia. Meu Deus, ele sabia que isso podia acontecer. Ele previu. Daniel se afastou, transtornado. Então meu pai destruiu 2 famílias, a dele e a da mulher que amou. Marisa respondeu com doçura triste. Ele tentou salvá-las, mas acabou prendendo todo mundo no mesmo destino. Aquela noite, voltamos para casa em silêncio. Mariana subiu direto para o quarto, trancando-se com o bebê. Daniel ficou na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, o olhar perdido. Eu sentei na sala, com as cartas sobre a mesa. Cada palavra escrita por meu marido soava agora como uma maldição disfarçada de amor. Eu me lembrei de algo que um professor de história mencionou certa vez numa palestra sobre genealogia e moralidade, que as linhagens humanas não são feitas apenas de sangue, mas também de escolhas. E que há debates até hoje sobre o que realmente define uma família: o DNA ou os laços construídos pela vida. Naquele instante, eu desejei que a resposta fosse o segundo. Na manhã seguinte, encontrei Daniel dormindo na poltrona, com as cartas ainda nas mãos. Havia lágrimas secas em seu rosto. Eu o cobri com um cobertor e, quando estava prestes a sair, ouvi sua voz baixa. Mãe, e se o bebê não sobreviver a isso? Meu coração se apertou. Ele vai sobreviver, meu filho, porque ele não tem culpa. E talvez, no fim, ele seja o único inocente dessa história. Mariana desceu, pálida, o olhar distante. Eu vou embora, dona Helena. Não posso criar meu filho num lugar onde tudo me lembra engano. Tentei segurá-la. Espere até Daniel voltar a si. Ele nunca mais vai ser o mesmo, ela respondeu, pegando a mala. E eu também não. Fiquei parada na porta, observando-a partir com o bebê.
O sol nascia atrás das montanhas, mas parecia fraco, cansado. Daniel desceu as escadas correndo. Ela foi embora? Assenti. Ele fechou os olhos, em desespero. Então acabou mesmo. Não, respondi. Não acabou. Às vezes, a vida destrói o que precisa para começar de novo. Ele me olhou, sem entender. O que a senhora quer dizer? Eu respirei fundo. Quero dizer que há um lugar onde seu pai guardou tudo, todas as respostas, e eu acho que está na Casa Azul. Voltamos até lá no fim do dia. O sol se punha e a casa parecia respirar, viva de novo. Daniel empurrou a porta, e o vento frio soprou de dentro, levantando poeira e lembranças. Procuramos por horas, até que ele encontrou, sob o assoalho solto, uma pequena caixa de metal. Dentro havia uma fita cassete com a etiqueta, para quando o nome Miguel for dito de novo. Daniel olhou para mim, assustado. A gente vai ouvir? Eu assenti. Agora ou nunca. Daniel encaixou a fita no velho toca-fitas, que havia no porão da Casa Azul. O som de chiado preencheu o ar, seguido por um clique metálico. Então, a voz do meu marido rouca, grave, inconfundível, atravessou os anos. Se você está ouvindo isso, Helena, é porque o nome voltou. Eu sabia que voltaria. Nada do que é enterrado com amor permanece em silêncio para sempre. Minha respiração travou. Era como ouvir um fantasma que, em vez de assustar, parecia querer guiar. Daniel se aproximou, o olhar fixo na fita. Eu cometi erros, Helena. A voz continuava. Erros que começaram muito antes de você saber. Quando eu era jovem, amei uma mulher chamada Marisa. Ela trabalhava nas terras do meu pai. Nós nos encontrávamos às escondidas, e desse amor nasceu uma criança, um menino chamado Miguel. Mas ele não sobreviveu. Ou pelo menos, foi o que me disseram. Um suspiro soou na gravação, pesado. Anos depois, descobri que a família dela o havia escondido. Criaram o menino longe de mim, e quando tentei trazê-lo de volta, fui proibido. Eu deixei de ser pai para ser um segredo. Daniel olhou para mim, incrédulo. Então o primeiro Miguel, o original, sobreviveu? Eu não respondi. A voz de Antônio seguiu. Quando tentei reencontrá-lo, conheci outra mulher, a filha da primeira Marisa. Ela tinha os mesmos olhos, o mesmo nome, a mesma dor. Eu jurei que não cometeria o mesmo erro, mas o destino é mais teimoso do que a gente. E dela nasceu outro Miguel, o segundo, o filho que eu nunca pude reconhecer. Daniel engoliu em seco. O segundo. É o que a gente achou nos documentos? Eu apenas acenei. A fita continuava. Se um dia o nome Miguel reaparecer, é porque as dívidas ainda não foram pagas. E talvez alguém, sem saber, esteja repetindo o meu erro. Daniel, meu filho, se isso chegar até você, saiba que o que liga o nosso sangue é mais forte do que a culpa. Quebre o ciclo. A fita parou. O chiado final soava como um sussurro de arrependimento. Daniel ficou imóvel, depois deu um passo para trás. Ele sabia que isso ia acontecer, que eu ia me apaixonar pela filha da mulher que ele amou. Eu toquei o ombro dele. Não foi culpa sua. Ele riu, um riso curto, amargo. Não foi culpa minha. Mãe, eu me apaixonei pela minha irmã, e agora existe uma criança no meio disso. O chão pareceu sumir sob nossos pés. O peso das gerações caía sobre nós como um desabamento. A fita menciona que o primeiro Miguel sobreviveu, eu disse, tentando raciocinar. Se isso for verdade, ele pode estar vivo. E se estiver, talvez ele saiba a verdade sobre todos nós. Daniel olhou para mim com esperança e desespero ao mesmo tempo. E onde ele estaria depois de tanto tempo? Eu lembrei das palavras da carta. A verdade volta disfarçada de coincidência. Coincidência. Era essa a chave. E então percebi. O homem do cartório, o que trouxe o primeiro envelope no batizado, ele se chamava Miguel. Daniel entendeu o que eu pensei no mesmo instante. Mãe, o funcionário, o homem da certidão, ele podia ser o primeiro. Eu assenti, a pele arrepiando. Se for, ele sabia quem você era. Talvez tenha trazido o documento justamente para revelar tudo. Voltamos apressados à cidade, o coração em disparada. A noite caía, e as luzes do centro piscavam nas fachadas das lojas. No cartório, as janelas estavam apagadas,
mas uma luz permanecia acesa nos fundos. Batemos na porta. Um homem abriu o mesmo de antes. Ele nos olhou sem surpresa, como se já esperasse. Vocês voltaram. Daniel foi direto. Você é o Miguel que meu pai procurou? O homem respirou fundo e assentiu. Sou. O silêncio que se seguiu foi denso, quase insuportável. Ele continuou. E você é o filho que ele tentou proteger do destino. Proteger de quê? Perguntei. Ele fez sinal para entrarmos. O escritório era pequeno, com cheiro de papel velho e café frio. Na parede, havia um crucifixo e uma fotografia antiga de um menino segurando um coelho de pano, o mesmo que encontrei no baú. Miguel nos olhou com olhos cansados, mas cheios de uma serenidade estranha. O pai de vocês tentou esconder a verdade porque sabia que ela destruiria mais do que revelaria. Ele acreditava que, se cada geração carregasse um pedaço do segredo, ninguém jamais veria o quadro inteiro. Só que segredos são como rachaduras um dia, a parede cede. Daniel se aproximou, aflito. Então, o que eu faço agora? Miguel o encarou. Você faz o que ele nunca teve coragem. Conta a verdade. A todos. Eu estremeci. Se fizermos isso, vamos perder tudo: o nome, o respeito, talvez até o bebê. Miguel balançou a cabeça. Mas vão ganhar paz. E paz é algo que essa família nunca teve. Do lado de fora, um trovão cortou o céu. Chovia forte. O som da água batendo nas janelas parecia o prelúdio de um julgamento. Miguel se levantou, foi até uma gaveta e tirou um envelope amarrado com fita azul. Está tudo aqui. As provas, os documentos, as cartas originais. Se vocês quiserem pôr fim a esse círculo, precisam abrir isso diante de todos. Daniel pegou o envelope, hesitando. E se eu não conseguir, então a história vai continuar. Seu filho vai crescer carregando o mesmo fardo que nós. A chuva engrossou, e por um instante vi no rosto de Miguel o mesmo olhar do meu marido, o olhar de quem amou demais e pagou o preço. Enquanto voltávamos para casa, eu percebi que a verdade não destrói sozinha. O que destrói é o silêncio que a antecede. Na manhã seguinte, o céu amanheceu turvo, com nuvens baixas como se o próprio tempo hesitasse em seguir adiante. Daniel não dormiu, passou a noite sentado na mesa da cozinha, o envelope azul à sua frente, sem coragem de abri-lo. Eu o observava em silêncio, preparando o café que ninguém beberia. As cartas, a fita, as confissões, tudo pesava no ar como chumbo. O som do relógio parecia mais alto, marcando cada segundo que nos aproximava do inevitável. Finalmente, ele ergueu o olhar para mim. Mãe, se eu abrir isso, não vai ter volta. Nem sempre há volta, respondi. Mas há cura. E às vezes são a mesma coisa. Ele abriu o envelope. Dentro havia várias folhas, algumas datilografadas, outras manuscritas. A primeira era uma confissão assinada pelo meu marido. Eu, Antônio de Almeida, declaro que meu filho legítimo, registrado como Daniel, é também meio-irmão de um menino chamado Miguel, nascido da relação com Marisa da Silva. Declaro ainda que a criança foi dada a uma família em Santo Eliseu para evitar o escândalo. Daniel leu em voz alta, a voz trêmula. Ele escreveu isso, sabendo que um dia alguém encontraria. A segunda folha era mais recente, o papel amarelado, mas a letra mais firme. Se o destino repetir o nome Miguel, é porque as almas dessa família pedem reparação. Não há culpa em amar, mas há responsabilidade em esconder. Daniel abaixou a folha devagar. Ele previu tudo, mãe, até o nome do meu filho. Havia também uma certidão de batismo antiga, o mesmo número duplicado nos registros. Agora fazia sentido. Antônio havia usado o mesmo número de registro para substituir o primeiro Miguel, uma tentativa de apagar o passado através da burocracia. Eu me lembrei de uma conversa que tivemos décadas atrás, quando ele dissera: o papel suporta o que a consciência não aguenta. Daniel recostou-se na cadeira, o olhar vazio. E agora? Eu conto a Mariana, à cidade, ao padre. Eu demorei a responder. A verdade é uma faca de 2 gumes, meu filho. Corta a mentira, mas também quem a empunha. Ele me olhou cansado. Mas se eu calar, o que acontece com Miguel? Ele cresce sem culpa, disse. E talvez isso seja o maior presente que podemos dar. No entanto, a verdade tem seu próprio ritmo. Ela não espera permissão para nascer. Por volta das 10,
o padre apareceu em casa, molhado da chuva. Recebi uma carta anônima, disse, entregando um papel. Era uma cópia das confissões do envelope azul. Alguém quer que a verdade venha à tona. Daniel empalideceu. Miguel, sussurrei. Ele fez o que disse que faria. O padre suspirou. A paróquia inteira comenta o caso. A cidade está dividida. Uns dizem que o batismo foi amaldiçoado, outros que foi um milagre. Era assim mesmo em vilas pequenas. Quando faltam respostas, inventa-se religião para dar sentido ao escândalo. A curiosidade era mais forte que a compaixão. No portão, vizinhos cochichavam. Eu sentia o peso do julgamento crescendo, como uma tempestade prestes a desabar. Naquela tarde, um fato curioso começou a se espalhar. O nome Miguel sempre fora associado, em antigas crenças católicas, ao papel do arcanjo que combate as sombras e revela as verdades ocultas. Alguns diziam que o próprio batizado havia sido um chamado de purificação. Outros, mais supersticiosos, afirmavam que o bebê era um presságio, o retorno do que foi negado. Enquanto isso, Mariana voltou. Tinha o rosto inchado e os olhos cansados, mas trazia o bebê nos braços. Eu ouvi os rumores, disse, sem olhar para ninguém. As pessoas dizem que nosso filho é fruto de pecado. Daniel tentou se aproximar. Mariana, Não. Ela interrompeu. Não diga nada. Eu só quero saber se é verdade. Ele hesitou, e o silêncio dele foi a resposta. Mariana desabou. Meu Deus, o que fizemos? Eu me aproximei devagar. Nada, minha filha. Vocês não fizeram nada. O erro começou antes de vocês nascerem. Ela levantou o olhar confusa. Antes, eu mostrei a carta do meu marido, as assinaturas, os registros. Mariana leu tudo, e a expressão dela mudou de dor para incredulidade. Então o pai dele, e a mãe dela, ela levou a mão à boca. Isso é uma maldição. A palavra ecoou dentro de mim. Maldição. Mas as maldições, aprendi com o tempo, são apenas histórias antigas mal resolvidas. Não é uma maldição, disse. É um acerto. As verdades esquecidas voltam quando alguém precisa consertar o que foi partido. Daniel caiu de joelhos diante dela. Eu nunca quis te ferir, Mariana. Eu não sabia. Se eu soubesse, teria fugido de mim mesmo. Ela chorou, segurando o bebê. Mas agora ele existe, e eu não consigo olhar para ele sem ver o pecado que não é dele. Foi então que o padre se aproximou e, num gesto inesperado, colocou a mão sobre a cabeça do bebê. A inocência não pode ser manchada por erros humanos. O batismo será concluído não por protocolo, mas por perdão. E assim, naquela tarde cinzenta, sob um teto de murmúrios e lágrimas, o padre batizou Miguel novamente. Sem velas, sem flores, sem convidados. Apenas nós 3 gerações tentando reescrever o próprio destino. Quando a água tocou a testa da criança, senti algo mudar no ar, como se um ciclo realmente tivesse se encerrado. Depois da cerimônia, o padre olhou para mim. Talvez agora, finalmente, o nome Miguel possa descansar. Eu queria acreditar nisso. Mas quando olhei para Daniel e Mariana separados por um abismo que amor algum poderia cruzar, soube que o descanso ainda estava longe. Naquela noite o vento soprou forte. No quarto, encontrei a caixa com as cartas do meu marido e, por impulso, queimei-as uma a uma. As chamas subiam lentas, quase solenes. Queime comigo o que nos feriu, murmurei. Mas deixa a lembrança ficar, para que ninguém repita o erro. Enquanto o fogo crepitava, senti uma paz estranha, como se meu marido, em algum lugar, finalmente tivesse sido perdoado, e com ele, todos nós. Nos dias que se seguiram, a vila inteira parecia respirar sob o peso do que aconteceu. Ninguém falava diretamente comigo, mas eu sentia os olhares longos, silenciosos, cheios de julgamento e curiosidade. Era assim em comunidades pequenas. As tragédias alheias se tornavam alimento para o tédio coletivo. Alguns cochichavam nas esquinas que a família Almeida estava pagando pelos pecados dos antigos. Outros diziam que Miguel, o bebê, era um anjo disfarçado de escândalo, mandado para revelar a podridão escondida sob nossos telhados. Havia quem rezasse por nós e quem nos evitasse como se o nosso sangue carregasse algo contagioso. Daniel mal saía de casa.
Mariana, ainda mais pálida, limitava-se a cuidar do bebê e a caminhar pelos corredores como um fantasma. Às vezes, ela parava na porta do quarto e olhava o marido de longe, como quem observa um estranho que ainda carrega o rosto de alguém amado. Eu fazia o que podia, mantinha a casa em ordem, o café sempre quente, a calma forçada. Mas havia um vazio novo entre nós, o tipo que nem o tempo parece capaz de preencher. Certa tarde, encontrei Daniel sentado no quintal, lendo novamente a carta do pai. Ele parecia buscar sentido nas entrelinhas, como se a letra do morto pudesse lhe devolver alguma forma de redenção. Sabe, mãe? Ele disse sem levantar o olhar. Li em um artigo que certos comportamentos se repetem nas famílias porque a dor procura um lugar para existir. Acho que é isso. A dor aqui nunca teve fim, só foi trocando de rosto. Eu me sentei ao lado dele, em silêncio. Lembrei-me de um estudo que havia lido sobre o conceito de lealdade invisível, criado por um terapeuta chamado Ivan Bozormeni Nagy. Ele dizia que cada geração tenta, inconscientemente, corrigir os desequilíbrios morais da anterior. Mas, ao fazer isso, acaba criando novos. Talvez fosse exatamente isso que estávamos vivendo. Uma tentativa maldosa e inconsciente de consertar o passado, repetindo-o. Mariana apareceu à porta, segurando Miguel no colo. Eu quero ir embora, disse, a voz firme, mas cansada. Daniel se levantou, alarmado. Para onde? Para qualquer lugar onde as pessoas não saibam quem somos. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Você ainda o ama? Perguntou quase num sussurro. Ela desviou o olhar. Amo, mas amar você me dói. Eu quis dizer algo, mas não havia palavras. Às vezes, o amor é mesmo uma ferida aberta, quanto mais se tenta fechar, lá mais ela sangra. Naquela noite, ela fez as malas. Eu a vi debruçada sobre o berço, o rosto iluminado pela lâmpada fraca. Você quer levá-lo? Perguntei. Mariana acariciou o bebê, que dormia tranquilo. Não, ele deve crescer aqui, com a avó, longe do que a gente foi. Ela me olhou nos olhos, e havia ali uma mistura de dor e alívio. Cuide dele como se fosse seu último pedido. Quando amanheceu, ela se foi sem olhar para trás. Daniel não tentou impedir. Ficou parado na varanda até o carro desaparecer na curva. Então, sem dizer palavra, caminhou até o rio. Eu o segui à distância, temendo o que ele pudesse fazer. Ele ficou lá por horas, olhando a correnteza, até que finalmente falou. O pai mentiu para esconder o amor dele. Eu menti por medo do meu. E agora, o que o Miguel vai aprender comigo? A fugir também? Não, respondi. Ele vai aprender com o teu arrependimento, se você tiver coragem de transformar a dor em bondade. Os dias viraram semanas. A vida começou, lentamente, a retomar um ritmo esquisito, o tipo de normalidade que se constrói sobre ruínas. Eu cuidava do bebê como se tentasse reconstruir o mundo a partir dos pequenos gestos. Trocar uma fralda, preparar o leite, cantar baixinho as canções que um dia cantei para Daniel. Às vezes, ele me observava de longe, e eu percebia um lampejo de paz no olhar dele, um tipo de resignação que talvez fosse o primeiro passo rumo ao perdão. Um dia, enquanto eu varria o quintal, recebi uma visita inesperada. Era Miguel, o homem do cartório, o filho perdido do meu marido. Ele parecia diferente, mais leve, como quem finalmente havia se libertado do fardo de guardar segredos. Vim me despedir, disse. Vou deixar a cidade. Já cumpri o que precisava. Para onde vai? Perguntei. Para um lugar onde ninguém saiba de quem eu sou filho, respondeu, sorrindo triste. Mas antes precisava te agradecer. A senhora fez o que meu pai não conseguiu. Olhou a verdade sem fugir. Não olhei sem medo, confessei. Apenas aprendi que, se não olharmos, ela nos persegue. Ele assentiu, tirou do bolso um pequeno crucifixo de prata e colocou na minha mão. Isso era do seu marido. Ele me deu quando eu era criança. Disse que, se um dia eu encontrasse a mulher que ele mais amou, entregasse a ela. Fiquei sem fala. O crucifixo estava gasto, mas reconheci cada detalhe, era o mesmo que meu marido usava no dia do nosso casamento. Ele nunca deixou de te amar, disse Miguel. Nem ela. Mas o amor deles virou silêncio. E o silêncio, às vezes, é o pecado mais cruel. Quando ele se foi, fiquei ali, segurando o crucifixo,
e percebi que a história havia, de algum modo, chegado ao fim. Não um fim feliz, mas um fim honesto. Mais tarde, Daniel apareceu no quintal com o bebê nos braços. Ele sorriu para mim hoje, disse, a voz embargada. Talvez isso seja um começo. Eu olhei o pequeno Miguel e, pela primeira vez, senti que ele não carregava peso nenhum. Ele era apenas uma criança, a chance de um novo capítulo. À noite, antes de dormir, coloquei o crucifixo no berço. O metal frio tocou a pele quente do bebê, e algo dentro de mim se acalmou. Talvez aquele fosse o verdadeiro batismo, não o da igreja, mas o da alma. As semanas seguintes se arrastaram num silêncio que parecia quase uma penitência. A cidade, cansada de rumores, começou a voltar à rotina, mas o nosso lar permanecia suspenso num tipo de quietude que não era paz, apenas exaustão. Miguel, o bebê, crescia rápido, os olhos curiosos, as mãos pequenas agarrando o ar como quem tentava segurar o mundo. Cada sorriso dele era um lembrete de que a vida continua, mesmo quando o passado ainda pulsa como uma ferida aberta. Eu o observava dormir, e às vezes me perguntava se as almas antigas da família, as que amaram errado, as que mentiram, as que sofreram agora descansavam dentro daquele pequeno corpo, como se o destino tivesse decidido reencarnar a dor em inocência, para enfim dissolvê-la. Daniel, por outro lado, parecia viver num exílio interno. Ele acordava cedo, trabalhava no campo e à noite ficava sentado na varanda, olhando o nada. Falava pouco. Havia nele um cansaço que não se cura com descanso, mas com perdão, e o perdão ainda era uma língua que ele não sabia falar. Às vezes eu o via pegar o bebê nos braços, hesitante, como se temesse se apegar demais a algo que ainda sentia não merecer. E ainda assim havia ternura em cada gesto. O amor resistia, mesmo mutilado. Uma tarde, recebi uma carta sem remetente. O papel era simples, mas a caligrafia, inconfundível, era de Mariana. As primeiras linhas tremiam, mas havia firmeza nas últimas. Eu precisei ir para entender o que ficou. Agora sei que o amor não é pureza, é coragem. Um dia, quando Miguel for maior, conte a ele quem ele é, mas não o defina por isso. Diga que ele nasceu do erro e da fé, e que ambos são partes do mesmo milagre. Diga que eu o amei, mesmo sem saber amar direito. Li aquelas palavras várias vezes, e percebi que Mariana, mesmo longe, ainda fazia parte de tudo como uma sombra branda que não quer se apagar. Eu guardei a carta dentro da Bíblia, que ficava sobre o aparador, entre as páginas do Salmo 32. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos, mas confessei, e me foi devolvida a vida. Era a primeira vez, em muito tempo, que aquelas palavras pareciam escritas para nós. Naquela mesma noite, o padre nos visitou. Trouxe um pequeno presente, um retrato antigo da igreja, tirado no dia do primeiro batismo interrompido. Achei que quisessem guardar, disse ele. Na foto, havia uma confusão de rostos e sombras, mas ao fundo, algo me chamou a atenção. Um reflexo no vitral, quase como uma forma humana, transparente, observando tudo. O padre sorriu ao ver meu espanto. Muitos diriam que é defeito da luz. Eu prefiro achar que é lembrança de quem quis estar presente. A fé, percebi, é apenas outra maneira de dar nome às coincidências que nos confortam. Depois que o padre se foi, Daniel ficou olhando o retrato por longos minutos. O senhor acha que o pai nos vê? Perguntou, mas corrigiu-se antes que eu respondesse. Quer dizer, a senhora acha? Sim, disse, mas não como um castigo. Acho que ele observa para ver se, desta vez, a história vai ter fim. No dia seguinte, Miguel, o homem, o meio-irmão esquecido, mandou um telegrama. Era curto, partindo hoje. Não olhe para trás. A verdade agora é de vocês. Senti um aperto e também um alívio. Alguns fantasmas só descansam quando decidem partir por conta própria. Com o tempo, a casa voltou a cheirar a pão quente e sabão. Daniel passou a rir mais devagar, como quem ensaia um novo idioma. Às vezes o via brincar com o filho, e percebia que, naquele pequeno quintal, o peso das gerações começava a se dissolver. Mas, numa noite de setembro, algo inesperado aconteceu. Eu estava adormecendo quando ouvi o choro de Miguel. Fui até o quarto e encontrei Daniel em pé, segurando o bebê e chorando também. Ele tem os olhos dela, mãe, disse, entre soluços. Da Mariana,
E então, pela primeira vez desde o batizado, ele chorou sem raiva, sem vergonha, apenas por amor. Sentei ao lado dele e o abracei. Deixa doer, meu filho, murmurei. É assim que o amor aprende a ficar. Lá fora, o vento fazia as árvores sussurrarem, e por um instante, juro que ouvi algo parecido com um riso leve, distante, como o eco de alguém que finalmente descansava. Na manhã seguinte, encontrei Daniel escrevendo algo em um caderno. O que é isso? Perguntei. Ele sorriu de leve. O começo. Quero deixar escrito tudo o que aconteceu. Não para expor, mas para lembrar. Se a gente esquecer, volta a acontecer. Sorri. A história que começou com um grito no batizado agora se transformava em palavra. E talvez fosse esse o verdadeiro batismo da família. O de transformar dor em memória, vergonha em aprendizado. E assim, enquanto o sol entrava pela janela, eu percebi que, enfim, o silêncio da casa não era mais o mesmo. Não era um silêncio de medo, mas de descanso. Um tipo de paz que vem quando o passado finalmente aceita ser apenas passado. Os meses passaram, e o outono chegou com sua luz dourada, tingindo as folhas do quintal de tons de cobre e melancolia. A casa parecia mais viva agora não pela alegria, mas pela calma que vem depois da tempestade. Miguel, o bebê, já engatinhava, e cada risada sua ecoava como uma pequena bênção que lavava o ar da culpa antiga. Daniel começava a voltar a si, embora houvesse algo diferente nele. Uma maturidade serena, o olhar mais profundo, como quem finalmente aceitou que não há remédio contra o destino, apenas o dom de seguir mesmo assim. Certa manhã, ele apareceu na cozinha com um maço de papéis nas mãos. Terminei, disse. Era o manuscrito que vinha escrevendo desde o episódio do batizado sua tentativa de dar forma à verdade. Quero publicar, afirmou. Mas sem nomes, sem lugares, só a história. Peguei as folhas e comecei a ler. As palavras tinham um peso que não vinha da tragédia, mas da honestidade. Ele não se poupava, nem ao pai, nem a mim. Mas havia ternura em cada linha, a ternura de quem escreve para entender, não para culpar. Quando terminei, disse: é bonito. Dói, mas é bonito. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Acho que a beleza só aparece quando a gente para de fugir. A publicação ganhou forma aos poucos. O padre sugeriu uma gráfica discreta em Santo Eliseu, e Daniel aceitou. O livro se chamou O Nome que Voltou. Era um relato simples, quase anônimo, mas verdadeiro. Nenhum sobrenome, nenhuma vila específica, nenhum rosto definido, e ainda assim, quem lia parecia reconhecer a própria vida dentro dele. As primeiras cópias circularam entre amigos, depois entre estranhos, até que a história Nossa História se espalhou como um sussurro de compaixão. As pessoas diziam que o livro curava sem julgar, e talvez fosse mesmo isso, um remédio feito de lembrança. Durante esse tempo, Mariana manteve silêncio. Nenhuma carta nova, nenhum telefonema. Eu a sonhava às vezes sempre à beira de um rio, com um lenço branco nas mãos. Um sonho estranho, mas constante, como se ela ainda vigiasse de longe o menino que deixara. Certa noite, contei a Daniel. Ele ficou pensativo. Talvez um dia ela volte, mãe. Mas se não voltar, Miguel vai saber quem ela foi, e vai amá-la mesmo assim. Miguel crescia rápido, e quanto mais o via, mais eu percebia que ele não carregava o peso do passado. Era curioso, amoroso, cheio de vida, a perfeita negação de toda aquela história sombria. Eu o observava brincar no quintal, o sol refletindo no cabelo, e pensava: a vida não pede nossa permissão para recomeçar, ela simplesmente começa de novo. Mas o passado ainda tinha um último fio a ser puxado. Certa tarde, recebemos uma visita inesperada. Era o carteiro da cidade vizinha, trazendo um pacote endereçado a Helena Almeida Remetente, Miguel da Silva, o meio-irmão. Dentro, havia apenas um envelope e uma pequena fita azul. Na carta ele escrevia: encontrei o túmulo da primeira Marisa. Ela morreu aos 30, mas deixou uma anotação atrás da foto do filho que perdera. O amor é uma herança, mesmo quando vem em forma de dor. Acho que agora entendo o que ela quis dizer. Estou partindo de vez, mas deixo com vocês essa fita. Era do berço do primeiro Miguel, que ela guia o novo. O inverno chegou, trazendo aquele frio que parece se infiltrar nos ossos e nas lembranças.
A casa, agora mais silenciosa, guardava em suas paredes a história que ninguém mais ousava contar. Às vezes eu achava que ela respirava como se o próprio lar, cúmplice e testemunha de tudo, finalmente repousasse. Miguel já dizia as primeiras palavras, e sua vozinha ecoava como um milagre cotidiano. Ele chamava mamã para se referir a mim, o que doía e curava ao mesmo tempo. Eu o corrigia, dizendo vovó. Mas no fundo, talvez eu também precisasse daquele título que a vida me roubou. O de mãe que começa de novo. Daniel passava os dias trabalhando na marcenaria atrás da casa. Fazia móveis simples, mas com um cuidado que era quase uma prece. Dizia que precisava criar algo sólido, algo que o tempo não pudesse apagar. À noite, quando o fogo da lareira crepitava, ele me lia trechos do livro que ainda revisava. A senhora acha que devo deixar o final em aberto? Perguntava. Eu sorria. A vida sempre deixa. A literatura só imita isso. Um dia, enquanto ele lixava uma cadeira, ouvi um barulho de carro no portão. Era Mariana. Ela desceu devagar, o rosto pálido, as mãos apertando um lenço branco. Daniel a viu e congelou, o pó da madeira caindo dos dedos. Você voltou. Ela assentiu. Voltei porque o silêncio começou a gritar. Entrou sem pedir, olhou a casa, os objetos, o filho, e chorou. Miguel a observava curioso, sem reconhecê-la, mas sem medo. Ele está lindo, disse, a voz embargada, e saudável. Daniel respirou fundo. Você quer levá-lo? Não. Quero que ele me conheça, mesmo que não saiba o que sou. Houve um silêncio denso, o tipo que antecede uma decisão que muda tudo. Então, Daniel deu um passo à frente. Fica, não como antes, mas como parte. Ela o olhou, surpresa. Você acha que isso é possível? Eu não sei, ele respondeu. Mas o perdão é uma casa que a gente constrói mesmo sem saber se vai morar nela. Ela ficou. No início, o convívio era tenso. Mariana dormia no quarto dos fundos, cuidava do jardim, e aos poucos, Miguel se acostumou à presença dela. Ele a chamava de Mari, e ela aceitava, como se aquele meio-nome fosse o que a vida lhe permitia. Eu observava tudo com uma calma que me surpreendia. Percebi que a dor, quando é compreendida, deixa de ser tormento e vira memória. Certa tarde, o padre veio visitar. Trouxe consigo um pequeno livro encadernado em couro. Este é o registro de todos os batismos feitos na paróquia desde o início da vila, disse. Achei que quisessem ver. Daniel abriu o volume e folheou até encontrar a página que continha o nome Miguel. Lá estava, riscado com tinta vermelha e substituído por uma nova anotação. Miguel da Luz, batizado em fé renovada, filho da verdade e da compaixão. Mariana levou a mão à boca, emocionada. O padre explicou. A igreja não pode mudar o passado, mas pode abençoar o presente. Que o nome dele seja símbolo de reparação. Eu agradeci em silêncio. A fé, afinal, não é sobre esquecer os erros, mas transformá-los em raízes de algo melhor. À noite, depois que o padre partiu, fizemos algo que nunca tínhamos feito juntos. Jantamos sem falar de dor. Falamos de comida, de música, até rimos. Miguel batia as mãozinhas, e eu percebi pela primeira vez em muito tempo que o som do riso podia conviver com o da saudade. Depois do jantar, Daniel acendeu a lareira. Mariana se aproximou devagar e entregou a ele o lenço branco. Quero que fique com isso, disse. É o mesmo que usei no dia do batizado, o dia em que tudo começou a desabar. Ele segurou o tecido por um instante e depois o amarrou na moldura da janela. Então que fique aqui, para lembrar que toda queda começa com um grito e todo recomeço, com um gesto. Ficamos os três olhando o pano balançar ao vento. O fogo iluminava nossos rostos, e percebi o quanto todos havíamos envelhecido. Mas havia algo novo em nossos olhos, uma aceitação mansa, quase sagrada. A tragédia, aos poucos, se transformava em história, e a história em legado. Antes de dormir, fui até o berço e encontrei Miguel sorrindo no escuro. A fita azul ainda pendia ali, ao lado do crucifixo antigo. Toquei ambos e sussurrei. Seu nome já não carrega dor. Agora ele é o nosso perdão. Quando apaguei a luz, pensei em algo que li uma vez. A herança mais profunda é o silêncio que conseguimos quebrar. E pela primeira vez, senti que quebramos o nosso.
A primavera chegou como um suspiro depois de anos sem ar. O jardim floresceu com força, margaridas brotando entre as pedras, jasmins trepando nas grades, e o velho ipê da entrada vestido de amarelo intenso, como se o próprio tempo pedisse perdão pela tristeza que nos causou. Miguel já andava, tropeçando entre os canteiros e rindo alto, e eu descobri que a alegria de uma criança tem o poder de apagar qualquer sombra. A cada passo dele, era como se o chão dissesse: a vida continua, mesmo que vocês tenham esquecido como. Daniel reconstruía a oficina, agora com a ajuda de Mariana. Eles não eram mais marido e mulher, nem sabiam exatamente o que eram, mas havia entre os dois um tipo de amizade silenciosa, feita de respeito e das cinzas de um amor que um dia foi impossível. Às vezes, eu os via trabalhando lado a lado, trocando olhares curtos, sem dor, sem desejo, apenas gratidão. É estranho, mas algumas feridas, quando finalmente cicatrizam, viram ponte. Uma tarde, Miguel encontrou a fita azul caída no chão e a levou até mim. Vovó, caiu do neném, disse, mostrando-a com orgulho. Eu sorri. Esse neném agora é você, meu amor. E essa fita é o fio que te liga à coragem de todos nós. Ele não entendeu, mas guardou a fita como um tesouro. Naquela mesma semana, recebi um convite inesperado. O padre queria organizar uma missa especial em memória dos que amaram errado, mas tentaram acertar. Ele disse que a ideia surgira depois de ler o livro de Daniel, que agora circulava entre as comunidades vizinhas. Sua história tocou muita gente, contou. Alguns vêm confessar segredos que guardavam há anos. É como se o batizado que começou em dor agora abençoasse outras verdades. Naquele domingo, a igreja se encheu novamente. Não havia flores, nem cerimônia. Apenas gente comum, homens, mulheres, idosos, todos ali para ouvir sobre perdão. Daniel ficou sentado no primeiro banco, Mariana ao lado, Miguel no colo. Quando o padre começou a homilia, usou palavras simples. Nem todo pecado é escolha. Às vezes, é herança. E o único milagre possível é o de perdoar quem não sabia o que carregava. Vi lágrimas nos olhos de muita gente. Vi também sorrisos tímidos, como se cada um ali se visse um pouco em nós. Ao final, o padre chamou Daniel ao altar. Ele se levantou devagar, respirou fundo e falou sem papel, sem ensaio. Durante muito tempo eu quis entender por que o nome Miguel voltava sempre para nossa família. Hoje eu acho que entendo. Ele voltou para nos ensinar que amor sem verdade é só uma mentira bonita, e que o perdão não apaga o passado, só o transforma em chão para a gente continuar. A igreja inteira ficou em silêncio. Era um silêncio bonito, não o do medo, mas o do entendimento. Eu, sentada ao fundo, olhava para o altar e lembrava do primeiro dia do grito, do escândalo, da vergonha, e ali, vendo meu filho falar com serenidade, percebi que o ciclo estava se fechando. O nome que um dia foi ferida agora era bênção. Quando saímos, o sol atravessava os vitrais, lançando luzes coloridas no chão. Miguel correu entre elas, rindo, e Mariana o seguiu. O padre me tocou o ombro. A senhora acha que eles vão se curar completamente? Sorri. Ninguém se cura por inteiro, padre. A gente só aprende a viver com o que doeu. Naquela noite, depois de todos dormirem, sentei-me na varanda com meu diário. O vento cheirava a flores novas e madeira recém-cortada. Escrevi. Talvez o destino nunca tenha sido uma sentença. Talvez seja apenas o modo como Deus nos obriga a olhar para a verdade até aprendermos a não fugir mais dela. De repente, ouvi um som leve, o portão se abrindo. Era Miguel, o homem do cartório, voltando depois de meses. Estava mais velho, mais magro, mas com o mesmo olhar sereno. Vim ver o menino, disse. Queria saber se o nome fez paz. Levei-o até o quarto. Miguel dormia com a fita azul nas mãos. O homem sorriu. Fez paz, murmurou. O nome descansou. Antes de partir, ele me entregou algo. Um pequeno envelope, amarelado pelo tempo. Dentro havia a certidão de nascimento do primeiro Miguel, agora com uma anotação à mão. Arquivo encerrado. História concluída. Fiquei parada, sem conseguir dizer nada. Ele beijou minha testa e partiu, desaparecendo na estrada como quem finalmente se despede do próprio passado. Naquela madrugada, sonhei com meu marido. Ele estava sentado à beira do rio, o mesmo onde Daniel chorou meses antes.
Havia luz ao redor dele, e ele me dizia apenas: "Obrigada por cuidar do nome." Quando acordei, o sol nascia, e senti uma leveza que nunca havia sentido antes. Fui até o quarto, beijei o pequeno Miguel na testa e sussurrei: "Você é o começo, não o fim." Os dias seguintes pareceram existir em outro tempo, um tempo que não pesava mais sobre nós, apenas se deixava viver. Miguel crescia, cheio de energia, com aquele tipo de inocência que transforma qualquer espaço em paraíso. O quintal, que antes fora palco de tantas conversas silenciosas, agora se enchia de risadas e passos pequenos correndo atrás de borboletas. Eu o observava e pensava: talvez seja assim que a vida se redime, não com desculpas ou milagres, mas com crianças que riem onde antes só se chorava. Daniel passava as tardes com ele, ensinando pequenas coisas: plantar uma muda, lixar madeira, ouvir o barulho do vento. Às vezes, eu ficava à porta, escutando-os, e sentia meu coração se expandir de um jeito que há muito tempo não acontecia. O som da serra elétrica, misturado à voz de Daniel e às gargalhadas de Miguel, parecia música. E Mariana, que permanecera conosco, havia encontrado paz no jardim. Ela se dedicava às flores com devoção, dizia que plantar era a forma mais silenciosa de pedir perdão. As mãos dela, que antes tremiam de culpa, agora traziam o perfume da terra molhada. Certa tarde, Daniel me chamou à oficina. Sobre a bancada havia uma peça coberta por um pano. "Fiz para a senhora", disse, e levantou o tecido. Era um berço novo, feito à mão, de madeira clara e acabamento delicado. No encosto, ele gravara o nome Miguel e logo abaixo uma frase simples: "O amor não se apaga, se transforma." Passei os dedos sobre as letras e senti vontade de chorar. "É o berço de um novo começo", murmurei. "É o primeiro móvel que não carrega tristeza", respondeu ele. Aos poucos, percebi que até o vilarejo mudara. O livro de Daniel, aquele pequeno volume que começou como confissão, agora circulava nas escolas e nas igrejas. Gente que antes nos evitava, agora batia à porta para agradecer. Uma mulher idosa veio me visitar e disse: "Li a história e contei a verdade para o meu filho depois de 20 anos." Outro homem parou Daniel na rua. "Vocês me ensinaram que segredo nenhum vale uma vida inteira de silêncio." Era como se o que começou como vergonha se transformasse em cura coletiva. Um fato curioso é que em muitas culturas antigas, acreditava-se que o ato de nomear novamente uma pessoa ou um lugar era uma forma de purificação. Era como renascer pela palavra, e de algum modo era isso que nosso Miguel representava. O nome rebatizado, o elo redimido, o símbolo de que as gerações podiam, sim, encontrar paz. Um dia, Miguel veio correndo até mim com algo nas mãos. "Vovó, olha o que achei." Era o velho crucifixo que o outro Miguel, o homem do cartório, havia me deixado. A corrente estava quebrada, mas a cruz ainda brilhava. "Posso consertar para ele?" perguntou. "Claro", respondi. Daniel ajudou o menino a unir os elos e recolocou o crucifixo no pescoço do filho. "Agora é seu", disse. "Mas use não para lembrar o passado, use para lembrar que a fé também sabe começar de novo." Naquela noite, Mariana preparou um jantar. Ela colocou flores frescas na mesa e acendeu velas, como se quisesse celebrar algo que não precisava de nome. Durante a refeição, Daniel contou que havia recebido uma proposta de uma editora maior para republicar o livro. "Querem mudar o título", disse. "Sugeriram: O Filho do Silêncio." Eu sorri. Mas não foi o silêncio que o criou. Foi a coragem. "Deixe como está." Ele riu. "A senhora sempre vence as discussões, porque eu vivi o bastante para saber que mudar o nome não muda a essência", respondi. Mais tarde, depois que todos dormiram, fiquei sozinha na varanda, observando as estrelas. A noite estava limpa, e o rio refletia a lua como um espelho antigo. Pensei em meu marido. Por muitos anos, o odiei em segredo. Hoje, sinto apenas ternura. Ele errou, sim, mas amou e amar, mesmo errado, ainda é a forma mais humana de existir. Enquanto eu pensava nisso, ouvi passos leves atrás de mim. Era Daniel. "Não consegue dormir?" perguntou. "Não", respondi.
Fico imaginando se o pai veria tudo isso com arrependimento ou com alívio. Ele se sentou ao meu lado. Acho que com alívio. O pai nunca soube terminar as histórias, mas a gente terminou a dele. Ficamos ali em silêncio, apenas ouvindo o som distante das cigarras. Depois de um tempo, Daniel falou: "Sabe o que percebi, mãe? Que não existe fim de verdade. O que chamamos de fim é só o momento em que a dor aprende a mudar de lugar." Assenti. "E o que vem depois disso?" Ele olhou o céu. "Depois vem o perdão. E o perdão tem o rosto de uma criança dormindo sem saber que salvou uma família inteira." Entramos e fomos até o quarto. Miguel dormia no novo berço, a fita azul amarrada na grade, o crucifixo reluzindo sob a luz fraca da lamparina. Por um instante, tudo pareceu sagrado não porque fosse perfeito, mas porque finalmente era verdadeiro. Toquei o rosto do menino e sussurrei: "Você é o nome que Deus escreveu de novo." E senti, pela primeira vez, que o passado, enfim, havia se transformado em bênção. Naquela madrugada, acordei com o som da chuva fina batendo no telhado. O vento fazia as janelas rangerem, e a casa parecia respirar em ritmo com o temporal. Levantei-me para verificar se o quarto de Miguel estava seguro. Ele dormia profundamente, abraçado ao crucifixo e à fita azul, o peito subindo e descendo num compasso tranquilo. Fiquei observando-o por longos minutos. Aquele menino, que carregava em seu nome a história de tantas gerações, dormia em paz. E pela primeira vez, percebi que o destino havia devolvido à nossa família algo que o tempo quase nos tirou: a esperança. Sentei-me ao lado do berço, ouvindo a chuva cair. Às vezes, eu falava sozinha com meu marido, não como quem busca respostas, mas como quem conversa com a ausência. "Antônio", sussurrei, "você viu o que fizemos com o nome que deixou? Está limpo agora. Não é mais sombra, é luz." O trovão respondeu distante, como um aceno do outro lado do tempo. Senti uma lágrima quente escorrer, mas não era de tristeza. Era o tipo de lágrima que vem quando o coração entende algo que a mente nunca conseguiu explicar. De manhã, o sol apareceu entre as nuvens. Daniel já estava de pé, preparando o café, e Mariana cuidava das flores molhadas. A vida havia voltado ao seu ritmo manso, e cada pequeno gesto, o barulho da chaleira, o cheiro de pão assando, o som das risadas de Miguel, parecia uma vitória contra tudo o que já sofremos. O passado ainda existia, mas agora cabia em um canto pequeno da alma, como uma fotografia antiga que se guarda não por dor, mas por respeito. A notícia sobre o livro de Daniel começou a se espalhar mais longe do que imaginávamos. Uma rádio local fez uma entrevista com ele. "Não é sobre pecado nem sobre escândalo", ele disse ao locutor. "É sobre o que acontece quando o amor sobrevive à vergonha." As mensagens começaram a chegar, gente de todos os cantos contando histórias parecidas, pedindo conselhos, agradecendo. Era como se o nome Miguel tivesse se transformado num símbolo coletivo de reconciliação. Mariana ouvia a entrevista em silêncio, com um sorriso sereno. Quando desligou o rádio, disse: "Acho que agora o mundo inteiro sabe o que eu aprendi da maneira mais dura, que esconder a verdade é o jeito mais cruel de prolongar a dor." Daniel a olhou e havia paz no olhar dele. "E mesmo assim, você ficou." Ela sorriu. "Fiquei porque a culpa também precisa aprender a amar." Algumas semanas depois, o padre nos visitou novamente. Trouxe uma pequena relíquia, um pedaço do vitral antigo que fora substituído após o primeiro batizado. "Encontrei isso nos escombros da reforma", contou. "Achei que devia ficar com vocês." O pedaço de vidro colorido refletia tons de dourado e azul, as mesmas cores da fita e do crucifixo. "É o que restou do dia em que tudo começou", ele disse, "mas também o que sobrou do dia em que vocês foram salvos." Daniel o pendurou na janela da sala. À tarde, quando o sol passava, o reflexo coloria o chão com manchas de luz, como se a casa finalmente tivesse aprendido a rir. Aquela noite foi especial. Decidimos reunir alguns vizinhos, antigos amigos, e até pessoas que antes nos viravam o rosto. A mesa ficou cheia de comida, vinho, flores e vozes. Ninguém falou de tragédia, ninguém perguntou sobre o passado. Era como se o silêncio pesado de outros tempos tivesse se transformado em canção. E quando o relógio marcou 9 horas, o padre levantou o copo e fez um brinde.
às verdades que libertam e aos nomes que sobrevivem. Daniel ergueu o dele também, e aos filhos que curam os pais, risos, aplausos, lágrimas contidas. Mariana segurou minha mão sob a mesa, e percebi que o tempo finalmente tinha nos reconciliado não apenas entre nós, mas com o mundo. Quando todos foram embora, Miguel adormeceu no meu colo. Levei-o até o berço e o deitei com cuidado. O luar atravessava o vitral, desenhando cores sobre o lençol branco. Sentei-me e escrevi as últimas linhas do meu diário. Hoje o silêncio não pesa. Hoje ele apenas existe, como um intervalo entre um relâmpago e o som que o segue. O nome que um dia amaldiçoou nossa casa agora é o mesmo que a abençoa. E talvez seja isso o perdão, deixar que o passado repouse, mas não o esquecer. Fechei o caderno e olhei para Miguel. Seu rosto sereno me lembrava o de todos que vieram antes dele, e ao mesmo tempo, de ninguém. Ele era o começo puro, o ponto onde as histórias se encontram para recomeçar. Do lado de fora, o vento trouxe o cheiro de terra molhada. O mundo dormia. A casa, enfim, também. O tempo, desde então, passou com uma gentileza que parecia quase um pedido de desculpas. O inverno se foi. O verão chegou com suas tardes longas e luminosas. E a vida essa que sempre insistiu em continuar se estabeleceu em torno do pequeno Miguel. Ele crescia rápido, curioso, encantado com o mundo. Ouvia histórias, perguntava sem medo e tinha um jeito de olhar que desarmava qualquer dor antiga. Às vezes, eu o via correndo pelo quintal, a fita azul amarrada no pulso como uma bandeira, e pensava que talvez Deus, em sua estranha sabedoria, tivesse escolhido essa criança para reescrever o destino da nossa família. Daniel e Mariana se tornaram dois rios que corriam lado a lado não juntos, mas sem se afastar. Viviam com serenidade. Ele escrevia, ela cuidava do jardim e ensinava o menino a regar as flores. As manhãs tinham cheiro de pão e café, as tardes, de madeira e lavanda. Havia uma normalidade nova, construída sobre o que foi dor, mas agora florescia como um campo que finalmente deixara o inverno. Um dia, recebi uma carta inesperada de Santo Eliseu. Era do Padre Miguel, o mesmo homem que um dia fora o mensageiro da verdade, o filho esquecido de meu marido. Ele escrevia com calma: Dona Helena, cumpri minha parte. O nome Miguel não é mais fardo, é oração. Tenho visitado famílias que carregam histórias parecidas, e todas dizem a mesma coisa. O perdão não apaga o que vivemos, mas ilumina o caminho por onde seguimos. Guarde este envelope, é o último pedaço do passado. Dentro havia uma fotografia antiga. Nela, meu marido, Antônio, ainda jovem, segurava um bebê nos braços. Atrás, uma anotação simples: Miguel, meu começo e meu fim. Segurei a foto contra o peito, e lágrimas silenciosas me vieram, não de mágoa, mas de gratidão. Ele havia tentado, à maneira dele, amar e proteger. E mesmo que tenha errado, agora entendo, ninguém se torna culpado por sentir demais apenas por esconder. Mais tarde, mostrei a foto a Daniel. Ele a olhou por um longo tempo, depois a colocou sobre a lareira. Ele não foi um bom homem, disse, mas também não foi um homem mau. Foi só humano. E ser humano, respondi, é o mais divino que conseguimos ser. Nessa noite, Miguel subiu em meu colo e perguntou: Vovó, por que todo mundo fica sério quando fala do meu nome? Fiquei em silêncio por um instante. Porque o seu nome é uma ponte, meu amor, disse por fim. Uma ponte entre o que foi e o que ainda vai ser. Ele sorriu, satisfeito com a resposta que não entendeu por completo, e adormeceu com a cabeça no meu ombro. Nos dias seguintes, Daniel começou a trabalhar em um novo livro. Não sobre nós, avisou, sobre as coisas que vêm depois da tempestade. Li os primeiros rascunhos e percebi que ele já não escrevia mais sobre dor, mas sobre recomeço, sobre o amor nascendo das ruínas. Mariana ajudava nas revisões, e a convivência dos dois se tornara uma delicadeza que eu nunca imaginaria possível. Eles já não precisavam pedir perdão um ao outro, porque haviam aprendido a viver como quem respira, naturalmente. O vilarejo também mudara. A história, que antes era sussurro e vergonha, agora era lembrada como lenda.
Alguns diziam que o bebê do batizado havia abençoado a cidade, que desde aquele dia não houvera mais brigas nas famílias locais. Era exagero, claro, mas havia algo bonito nisso, um povo inteiro transformando escândalo em fé. Um fato curioso é que antropólogos e sociólogos estudam como comunidades pequenas constroem narrativas de reparação, histórias que reelaboram tragédias como sinais divinos para restaurar o equilíbrio moral. Acho que era exatamente isso que acontecia ali. A vila havia decidido nos perdoar, e ao fazer isso, também se perdoava. Numa tarde preguiçosa, enquanto o sol dourava a varanda, Miguel se sentou ao meu lado e perguntou: Vovó, o que é batizado? Sorri. É quando a gente lava a alma para começar de novo. Ele pensou por um instante. E quantas vezes posso ser batizado? Quantas vezes o seu coração quiser. Ele correu até a bica do jardim, molhou as mãos e as passou no rosto. Pronto, disse, rindo. Comecei de novo. Eu ri com ele, e uma emoção inexplicável me subiu à garganta. Olhei para o céu e sussurrei. Ele entendeu, Antônio. Ele entendeu o que nós levamos uma vida inteira para aprender. Naquela noite, escrevi mais uma página no meu diário. A culpa envelhece, o amor floresce, e quando o amor floresce, até o passado se ajoelha. Deitei-me com o coração leve. Lá fora, o vento movia as folhas do ipê, e eu senti de forma quase palpável que alguém, em algum lugar, sorria em silêncio, orgulhoso do que conseguimos fazer com o nome que um dia trouxe tanto sofrimento. Sim, o nome voltou, mas desta vez voltou em paz. Os anos começaram a passar mais rápido depois disso, talvez porque, quando a dor se vai, o tempo deixa de pesar. Miguel crescia, e com ele crescia também a leveza da casa. Já não havia cantos escuros, nem silêncios pesados. As paredes, que um dia guardaram ecos de discussões e confissões, agora só ouviam risadas. Às vezes, eu ficava parada na varanda, observando Daniel e o menino caminhando lado a lado, e pensava que, se a felicidade tivesse um som, seria o som dos passos deles no chão de terra. O livro de Daniel foi publicado por uma editora maior e ganhou o país. Tornou-se leitura em escolas e igrejas, discutido em rádios e programas de família. Uma história sobre o poder da verdade, diziam. Eu via as pessoas comentarem, e achava curioso saber que o nosso segredo, aquele que nos destruiu, agora ajudava desconhecidos a se perdoar. Certa vez, uma moça me escreveu: Seu filho me fez entender que a vergonha não cura, só o amor cura. Guardei essa carta na Bíblia, junto à de Mariana. Ela, por sua vez, parecia cada vez mais em paz. Continuava conosco, mas de vez em quando desaparecia por alguns dias, indo visitar conventos e casas de acolhida. Quando voltava, trazia flores, doces, histórias de pessoas que precisavam de consolo. Acho que encontrei o que vim procurar, me disse certa tarde. Não Deus, mas o lugar dentro de mim onde ele mora. Daniel a ouviu e sorriu. E eu encontrei o meu quando parei de procurar. Miguel agora tinha 6 anos. Curioso, falante, com um brilho no olhar que me lembrava o pai, o avô e até o outro Miguel, aquele que o destino transformou em mensageiro. Um dia, ele me perguntou: Vovó, o que é um segredo? Eu respirei fundo. É quando a gente esconde uma dor, porque acha que ninguém vai entender. E o que acontece se a gente contar? A dor começa a ficar pequena. Ele pensou um pouco e disse: Então, eu nunca quero ter segredos. Fiquei olhando para ele, emocionada, e percebi que o ciclo estava, enfim, completamente quebrado. Nenhuma outra geração precisaria carregar o que nós carregamos. Numa manhã de domingo, fomos à igreja. O padre nos recebeu com um sorriso. Senti falta de vocês, disse. A missa foi leve, cheia de música. Ao final, Miguel correu até o altar e deixou lá a fita azul, agora desbotada. Para o anjo cuidar, explicou. O padre a pegou e, com olhos marejados, colocou-a dentro de um pequeno relicário. Ela vai ficar aqui, disse, para lembrar que até as fitas têm alma quando carregam amor. Voltamos para casa com o coração tranquilo. Era como se aquela fita, o último vestígio do começo de tudo, finalmente tivesse encontrado repouso. Naquele mesmo dia, Daniel me mostrou o manuscrito do novo livro. É o último, disse. Chama-se
A Ponte Azul. Abri o caderno e li o início. Houve um tempo em que os nomes eram feridas. Hoje são caminhos. E todo amor verdadeiro nasce da coragem de atravessar o que um dia nos partiu. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Você conseguiu, meu filho. Escreveu o fim. Ele sorriu. Não, mãe. Escrevi o recomeço. Mais tarde, depois do jantar, Miguel pediu que eu contasse a história do grito na igreja. Eu hesitei. Mas ele insistiu com aquele olhar curioso que só as crianças têm. Então contei, mas de outro jeito. Falei de um dia de chuva, de uma mulher triste que procurava seu filho e de uma família que aprendeu a perdoar. Ele ouviu atento, de olhos arregalados. E o que aconteceu depois, vovó? Perguntou. Depois respondi. Eles descobriram que o perdão faz menos barulho que o amor, mas dura mais. Ele sorriu e adormeceu logo em seguida. À noite, fui até o quarto de Daniel. Ele escrevia à luz de uma lamparina, e sobre a mesa estavam a foto do pai e o crucifixo. Ainda fala com ele às vezes? Perguntei. Todos os dias, respondeu. Mas agora ele não me deve mais respostas. Saí e fui até o jardim. As flores estavam abertas, o cheiro doce no ar. Senti o vento leve no rosto e, por um instante, acreditei ouvir vozes antigas, as de Marisa, de Antônio, até do primeiro Miguel, sussurrando juntos uma mesma palavra. Obrigada. Olhei para o céu. Era uma noite limpa, estrelada, e uma estrela mais brilhante que as outras cintilava sozinha, azulada. Sorri. Eu também agradeço, sussurrei. Amanhã, Miguel iria começar a escola. Um novo capítulo. Uma nova vida. E eu sabia o nome dele. O nosso nome. Nunca mais seria um peso. Seria apenas isso. Um nome. E talvez, depois de tudo, esse fosse o verdadeiro milagre. Na manhã em que Miguel começou a escola, o sol parecia brilhar diferente, mais macio, como se soubesse que aquele dia era um marco não apenas na vida de uma criança, mas no destino inteiro de uma família. Enfim, aprender a respirar sem culpa. Eu acordei cedo, preparei o café e deixei o cheiro de pão fresco espalhar pela casa. Daniel estava nervoso, ajustando a mochila nas costas do menino. Mariana, já com o avental sujo de terra, ajeitava as flores que ele levaria para a professora. Eu fiquei apenas observando cada gesto deles, era uma linha nova na história que começou com um grito e agora se encerrava com risos. Pronto, meu amor, disse Mariana, ajoelhando-se diante do filho. Lembre-se, estude, brinque e seja gentil. Miguel assentiu com o ar sério de quem leva promessas a sério. E se alguém me perguntar por que meu nome é Miguel? Perguntou ele. Daniel sorriu. Diga que é o nome de quem traz luz para onde havia escuridão. Saíram juntos, de mãos dadas, e eu fiquei na varanda, vendo-os desaparecer pela estrada. A cena, tão simples, parecia carregar todas as respostas que busquei a vida inteira. O vento soprava leve, levantando as cortinas da sala. A fita azul, agora pendurada no berço vazio, balançava ao ritmo da brisa, como se ainda tivesse algo a dizer. Mais tarde, sentei-me à mesa e abri o diário. As páginas antigas cheiravam a passado, mas as últimas tinham o perfume novo da superação. Escrevi. Hoje, compreendi que as famílias não são definidas pelas verdades que escondem, mas pelas que têm coragem de contar. O perdão não reescreve o que fomos, apenas nos permite continuar a escrever. Daniel voltou no fim da tarde, o rosto sereno. Ele adorou a escola, disse. Disse que quer aprender a escrever histórias como eu. Eu ri. Então a herança continua, mas dessa vez, sem dor. Sentamos os três na varanda. Eu, Daniel e Mariana. O sol se punha devagar, tingindo tudo de dourado. As sombras do passado pareciam se dissolver junto com o dia. Sabe, mãe, disse Daniel, às vezes penso que a gente não sobreviveu a uma tragédia. A gente foi salvo por ela. Pensei por um momento e respondi. Talvez a tragédia nunca tenha sido o fim, talvez fosse o caminho. O silêncio que se seguiu era bonito. O tipo de silêncio que não pesa, apenas existe. As cigarras cantavam e a vida seguia, simples, inteira, finalmente nossa. Mais tarde, depois que todos dormiram, voltei sozinha à igreja. As portas estavam abertas, o vitral refletia a lua, e o padre arrumava as velas do altar. Ele me viu entrar e sorriu.
Veio se despedir? Não, respondi. Vim agradecer. Caminhei até o relicário onde a fita azul estava guardada. Toquei o vidro frio e fechei os olhos. Vi o passado inteiro como um rio, o grito, as cartas, as confissões, as lágrimas, tudo correndo em direção ao mesmo mar tranquilo. Obrigada por devolverem sentido ao meu ofício, disse o padre. Poucas famílias me ensinaram tanto sobre fé. Eu sorri. A fé não é sobre acreditar no que não vemos, padre. É sobre continuar mesmo depois de ver tudo. Ao sair da igreja, o vento soprou forte e o sino tocou sozinho. Olhei para o céu e, por um instante, achei ver figuras luminosas no reflexo das nuvens, meu marido, o outro Miguel e a mulher que começou tudo, todos sorrindo. E foi então que percebi. Não havia mais culpa em nenhum deles. Só paz. Voltei para casa devagar, sentindo o frio da noite nos ombros. Daniel dormia na poltrona com o livro aberto no colo, e o pequeno Miguel, exausto, sonhava no quarto. Entrei, apaguei as luzes e fiquei um instante olhando os dois. Depois fechei o diário pela última vez e deixei-o sobre a mesa, ao lado do crucifixo. O vento entrou pela janela, trazendo o perfume das flores e o som distante do rio. Fechei os olhos e respirei fundo. A casa, o nome, a história, tudo, enfim, estava em paz. E assim, o grito que um dia rasgou a igreja se transformou num sussurro de gratidão. A criança que não deveria existir tornou-se o elo que nos ensinou a viver. E o silêncio que restou era só amor. A história da nossa família não termina, apenas repousa. Há algo de sagrado no modo como o tempo cura, não apagando, mas suavizando as arestas do que fomos. Hoje, quando o sol entra pela janela e toca as paredes onde antes ecoaram lágrimas, sinto que cada fresta, cada rachadura, abriga um pouco da luz que tanto buscamos. Miguel cresceu dentro dessa luz, livre da culpa, herdeiro não dos erros, mas da coragem de enfrentá-los. Às vezes ainda visito a igreja. O vitral reflete cores novas, e a fita azul, atrás do vidro, parece mais viva do que nunca. Eu fico em silêncio, ouvindo o vento atravessar os bancos, e penso que talvez o perdão seja isso. Um som quase imperceptível que vem quando o coração finalmente se aquieta. Daniel segue escrevendo. Mariana, cultivando flores. E eu, vivendo devagar, como quem lê o último capítulo de um livro já amado. Às vezes encontro gente que reconhece a história, que me olha com respeito, não por quem fomos, mas pelo que conseguimos ser depois. É bonito, porque entendo que, de algum modo, nossa dor virou abrigo para outros. À noite, sento na varanda e deixo o vento soprar meu cabelo. O rio murmura, o ipê floresce e a casa respira. Penso em Antônio, em Marisa, em todos os que vieram antes, e sorrio, porque no fim, o nome Miguel não era um aviso nem uma maldição, era um convite para renascer e, finalmente, viver.